Nada neste planeta passa sem um contrato. Tudo já está programado desde o seu nascimento físico na terceira dimensão. No vídeo de hoje, vamos explorar a manipulação genética ao longo dos milênios e como isso moldou nossa forma de experimentar o mundo. Como um programa de software, o nosso DNA pode influenciar diretamente a forma como interpretamos e interagimos com o mundo ao nosso redor. No decorrer deste vídeo, eu convido você a questionar a autenticidade de suas experiências, a desafiar os programas emocionais que estão enraizados no seu DNA e entender que o chakra do coração é um vórtice muito poderoso que nos conecta com níveis muito elevados da nossa consciência. Entenda de uma vez por todas o poder que você tem de mudar a sua realidade e explorar as fronteiras da sua consciência. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Como eu já falei no início desse vídeo, nada nesse planeta passa sem um contrato. Tudo está programado dentro do sistema criado por eles, desde o seu nascimento físico nessa terceira dimensão. Quando você nasce, você já precisa de uma certidão de nascimento. Depois, precisa de um número que te identifique como pessoa física. Então você não existe aqui como um ser interdimensional, mas como um ser físico em uma sociedade planetária. Essa é a primeira versão de realidade que nos é imposta desde que chegamos a esse plano físico. É muito óbvio que a nossa programação começa muito cedo, mas tudo isso pode parecer até absurdo para muitas pessoas. Mas por quê? Se você pesquisar muito, vai passar a olhar tudo por um outro ponto de vista, vai fazer observações inéditas, vai reunir vários pontos de vista do que está acontecendo no mundo e o que está por trás do que acontece no mundo. E vai perceber que é absurdamente diferente aquilo que nos dizem e o que está acontecendo de fato. Então, falta lógica e coerência entre o que nos dizem e o que nós percebemos de fato. Saber que nós somos manipulados há milhares de anos pode parecer muito assustador. Por outro lado, nós somos uma consciência divina e só precisamos mudar a nossa percepção das coisas e vê-las como realmente são. Se você ainda não está convencido, tudo bem, comece a observar. Gandhi disse uma vez que mesmo que você seja uma minoria de uma única pessoa, a verdade ainda é verdade. E ela não se torna uma mentira porque as pessoas não conseguem encontrar a capacidade de vê-la e compreendê-la como possível. As pessoas simplesmente dizem, isso é impossível, isso não pode ser feito. O que elas fazem é olhar para algo de um certo ponto de vista e se o ponto de vista delas tem sido absorver sempre através dessa programação que nos é imposta, é óbvio que elas vão achar que tudo isso é uma loucura. Até agora você pode achar que tudo isso parece surreal, mas fica aqui comigo que eu vou te explicar direitinho como eu sempre faço, de uma forma muito palatável para que você possa entender. Mas antes de prosseguir, eu vou pedir a vocês para curtirem esse vídeo e de compartilharem para que mais pessoas possam também seguir o canal. Mas vamos continuar. Há milhares de anos atrás, os humanos formavam uma sociedade centrada no coração, no sentido de que nós tínhamos um corpo holográfico que penetrava todos os diferentes níveis da forma humana, energética, holográfica. Tínhamos os vórtices energéticos, que nós conhecemos como chakras, que emanavam e interpenetravam nossos campos de energia. Embora a gente tenha 7 chakras conhecidos, eu não sei se vocês sabem, mas existem muitos outros vórtices de energia no nosso corpo. Mas o chakra mais importante de todos, que era a chave para nosso processo de evolução, estava no campo energético do coração. Em junho de 2012 ocorreu o trânsito de Vênus, e isso acontece quando o planeta passa em frente ao Sol e é visto da Terra. Muitas sementes estelares, quando ocorreu isso, ativaram as vibrações do chakra cardíaco. Isso significa que aumentou a conexão dessas sementes estelares com a energia do amor. Tanto que, se vocês observarem de 2012 para cá,
nós passamos a ter bastante canalizações e uma expansão de consciência de várias pessoas. Tem um vídeo muito legal aqui no canal que fala sobre esse acontecimento, que quando eu falo de canalização, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas não deixe de ver porque é muito interessante. Mas vamos voltar ao vórtice do coração. É ele que nos conecta a lugares muito mais elevados e mais expandidos da consciência do que qualquer outro vórtice. O Instituto de Matemática do Coração, que é uma organização nos Estados Unidos, pesquisou sobre o poder do coração e descobriram que o campo eletromagnético mais poderoso do corpo é o coração. Quando o campo energético do coração está equilibrado e conectado ao sistema nervoso central e ao cérebro, essa trindade ela entra em harmonia e leva a pessoa a um nível muito mais elevado de consciência. Esse processo pode ser desestabilizado e comprometer todo o nosso equilíbrio, mas a chave para tudo isso é exatamente a coerência do campo do coração. Agora vocês vão perceber o que é que eles fizeram para que mudasse esse campo vibratório. Eles puxaram a humanidade para uma percepção dominada por um cérebro de baixa vibração e moveram o ponto onde nós interagimos com a realidade do coração para a barriga, que é o terceiro chakra no plexo solar. Esse segundo vórtice na região do abdômen, que está relacionado às emoções, explica por que as sensações, por exemplo, de nervosismo que nós temos, de medo, muitas vezes se manifestam nessa área. Sabe aquela coisa que a pessoa diz que em um determinado momento, quando ela teve uma grande emoção, ela sentiu um frio na barriga de nervoso, por ansiedade, alguma coisa? Ou quando você precisa ir ao banheiro por nervosismo. Isso afeta também ou desequilibra da mesma forma o sistema intestinal, tá? Então até aqui eu falei para vocês sobre os vórtices de energias que foram mudados ali por eles. Mas no nível do DNA humano, o que chamam de DNA lixo, que é até 98% de DNA, eles chamam de lixo porque eles não sabem o que esse DNA faz, para que serve. Mas olha só, alguns cientistas de ponta, especialmente na Rússia e Estados Unidos, eles agora estão apontando que, na verdade, dentro desse DNA lixo ou DNA não codificado, tem uma linguagem que você pode ver e desvendar. E que essa linguagem opera de maneira muito semelhante à linguagem humana. Que essa linguagem, como eles chamam dentro do DNA lixo, é sequenciada. E eles estão falando aqui sobre o fato de que a linguagem humana é um campo vibracional. Então nós só ouvimos as palavras pronunciadas quando o cérebro decodifica. Nesse exato momento, o que está acontecendo é que vocês estão me ouvindo, mas o que ocorre de fato é que um campo de informação vibracional gerado pelas minhas cordas vocais é decodificado por vocês através do cérebro. Mas por que eu dei esse exemplo? Porque ele aborda a ideia de que a informação, incluindo a linguagem aí do DNA, ela é fundamentalmente uma forma de onda vibracional, assim como a minha voz. O DNA ele é comparado a programas de software biológicos que estão inseridos nesse DNA lixo. Então agora é que chega a parte mais importante desse vídeo, que é a cereja do bolo. Vamos lá. Esses programas afetam a percepção da realidade, funcionando de maneira semelhante a um computador que lê dados de um disco. A presença de programas emocionais na região abdominal, que é o plexo solar, como eu já falei, estão relacionados a emoções de baixa vibração, como medo, ansiedade, depressão. A análise sugere que a manipulação genética, ela incluiu, olha só, a inserção desses programas no nosso DNA, influenciando a nossa percepção e as respostas emocionais. Mas ainda vou destrinchar isso para vocês. Imagine que o seu corpo é como um computador e o DNA é como um disco rígido que contém programas de software biológicos. Quando você coloca esse disco de DNA no seu corpo, que é o computador, ele começa a ler as informações contidas nele. Então, nesse contexto, a tela do computador representa a sua percepção da realidade. A ideia é que os programas de software biológicos presentes no chamado DNA lixo influenciam a maneira como você percebe o mundo ao seu redor. Assim como um computador interpreta dados do disco para exibir na tela,
O seu corpo ele interpreta os programas do DNA para criar a sua percepção de realidade. Entenderam? Isso acontece porque a manipulação genética pode envolver a inserção de programas específicos no DNA, afetando diretamente a forma como você interpreta e interage com o ambiente ao seu redor. E como se isso não bastasse, eles resolveram também colocar chips e implantes que são etéricos, mas também alguns são físicos, para controlar ainda mais as suas emoções e essa manipulação genética continuar, gerar outros sentimentos, mas a ideia deles é sempre atrapalhar a sua evolução. Então, se você está focado na sua evolução espiritual, na sua reforma íntima, fique atento aos comportamentos que são dissonantes da normalidade, porque é aí que eles agem. Em um momento que você recebe uma notícia que ficou um pouco triste, cai sua vibração, ou quando alguém te aborrece do outro lado, você vai reagir de uma forma desequilibrada. A gente tem que manter o máximo possível o nosso equilíbrio muito, muito alto. Então, com esse vídeo, eu espero que você se sinta inspirado ou inspirada a buscar um entendimento mais profundo de quem você é, de como pode transcender essas limitações que são impostas a todos nós na realidade, que é através também do DNA, para abraçar uma consciência verdadeiramente expansiva. Eu vou deixar aqui embaixo o link também do vídeo anterior, onde eu falo sobre os cátaros que já falavam dessa programação. Eu concluo então o vídeo de hoje com muita gratidão no coração, desejando paz, luz e muito discernimento para todos nós. Até a próxima!